Quero te convidar então para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 10. E algo que eu achei interessante ontem, que ele veio acompanhado da sua avó, mas veio um pastor da igreja do Jonas Madureira acompanhando ele. Ele não veio sozinho para lá. Um pastor dele estava com ele lá. Eu achei isso muito interessante, porque já é o cuidado da liderança com esse rapaz. Para que ele não se perca nas conferências, nos congressos, né? Apesar da sua avó estar presente, mas gostei muito da iniciativa do pastor estar junto com ele. João capítulo 10. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Amém. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai Santo, Pai querido, nos abençoe com essa porção da Tua Palavra nesta manhã. Ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Para quem aqui é da minha faixa de idade, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, há muitos anos atrás, no programa do Silvio Santos, existia um quadro que era chamado de A Porta da Esperança. Lembra disso? De repente você alguma vez até escreveu alguma cartinha para lá, né? Vamos lá, um quadro chamado A Porta da Esperança. O que era aquela Porta da Esperança, né? Pessoas escreviam cartas para o programa. Essas cartas eram selecionadas e dentro dessa seleção o programa buscava empresas ou pessoas físicas que quisessem de alguma forma colaborar com o pedido daquela pessoa ou daquelas pessoas ou daquela família, e ali ser uma forma de trazer um conforto, um alívio, trazer uma bênção para aquelas vidas. Durante muitos e muitos anos nós vimos, meus irmãos, muitas e muitas histórias de vida por trás de cada um daqueles pedidos. As pessoas depositavam a sua esperança na abertura de uma porta e, via de regra, quase sempre elas saíam de lá decepcionadas, pois o pedido não era atendido. Era uma esperança vã, uma esperança vazia, uma esperança de ser ali agraciada por um presente, porque às vezes tinha crianças que pediam presente, né? Uma Barbie, ou naquela época um Atari, né? Que era comparável ao PlayStation de hoje. Pessoas às vezes pediam uma perna, ou um tratamento para alguma situação de saúde. Pessoas pediam casas, carros, motos, pediam a reforma da sua casa, e
eram variados os pedidos, mas nem sempre, quando a porta abria, havia uma pessoa atrás da porta, trazendo então uma boa notícia para aquela alma que estava ali sedenta, esperançosa de receber ou de ser agraciada no seu pedido. Meus irmãos, em que pese isso ter sido um programa aos domingos, e que era um atrativo para nós assistir, né? Quantos de vocês aqui não choraram com pedidos recebidos, né? Quantos de vocês não se emocionaram com crianças que às vezes pediam um emprego para o pai, um emprego para a mãe, e recebia aquilo ali como fonte de bênção, como fonte de graça, e a gente se emocionava a ver aquele quadro ali. Mas nós estamos, meus irmãos, diante, na verdade, de um mundo que ainda nutre no seu coração uma esperança vazia, uma esperança de dias melhores, uma esperança em que basta soltar uma pombinha branca da paz e tudo ficará bem. Uma esperança que é depositada em governos, em autoridades, em chefes no seu trabalho. Uma esperança, portanto, que é depositada numa suposta bondade do coração do homem, esperando uma retribuição, esperando que ela seja agraciada pela bondade de um bom coração. Depositam suas esperanças na famosa frase que está sempre nos cercando, né? Um mundo melhor, um mundo melhor, um mundo melhor, um mundo melhor. E o mundo está cada vez pior. Quando olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver o Senhor Jesus aqui trazendo 7 autodeclarações. Vamos ver aqui Jesus trazendo 7 autos conselhos a respeito de si próprio. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, que nós já vimos em capítulos anteriores. Ele vai deixar registrado que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e nós já vimos também em capítulos anteriores. Ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, que é o que está aqui registrado, do versículo 1 ao versículo 10 de João 10. Ele vai dizer que ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor, que está registrado a partir do versículo 11 até o versículo 18, do capítulo 10. Mas ele não para por aí, ele vai dizer ainda: eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ainda vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Mas por que Jesus, apesar de eu já ter explicado isso aqui em cultos anteriores, mas por que Jesus traz essas 7 autodeclarações sobre si mesmo, falando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira? Porque Jesus está repetindo a mesma declaração que ele já havia feito a Moisés. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 3. Deixa marcado aí João 10. Abra em Êxodo capítulo 3. Quando Deus fala a Moisés, no meio da sarça ardente, Moisés entende que ele está recebendo ali uma missão de Deus. E qual seria a sua missão? Ser a boca de Deus para o povo de Deus, para os hebreus que estavam lá na escravidão do Egito. Mas Moisés ali, muito sem entender também o contexto da transcendência, ou seja, daquele ser que está ali falando com ele, Moisés vai perguntar a ele, olha, versículo 14, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Parece que a história de Deus estava meio esquecida pelo povo. E Moisés ali então diz: eu vou dizer o que para eles? Qual é o teu nome? O senhor tem um nome? E aí então no versículo 14 Deus responde a Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais:
Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E o que nós estamos vendo, volte para João 10 agora, meus irmãos, é que Deus enviou o eu sou presencialmente para o seu povo. Por isso que Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira verdadeira. Todas essas 7 autodeclarações representam não só o caráter de Deus, mas representa as ações de Deus diante do seu povo. E se você observar todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento foi exatamente tudo isso que Jesus foi para o povo. Então o Senhor Jesus diz para Moisés: diga ao povo que eu sou. E agora Jesus, encarnado na forma humana, está dizendo aqui para o seu povo: olha, eu sou. Mas aqueles que estavam ouvindo a Cristo não entenderam a mensagem de Cristo. Não se lembraram desse texto de Êxodo capítulo 3. E através então, meus irmãos, dessas autodeclarações, Jesus revela sua identidade e se identifica como Deus, da mesma forma que Ele se identificou a Moisés como Deus e disse a Moisés para que Moisés o identificasse diante do povo como aquele que é tudo. Eu sou o que sou. E o eu sou é que vai tirar vocês da escravidão do Egito. Já vimos, meus irmãos, em textos anteriores, que Jesus, como pão da vida, Ele alimenta e sustenta o seu povo. E como a luz do mundo que Ele fez, Ele dissipou todas as trevas e vivificou a alma daquele que andava perdido. Pois hoje nós fazemos parte dessa iluminação de Cristo, nós somos iluminados pela luz do mundo. E nós somos todos os dias alimentados pelo pão da vida. Agora, nesse exato momento, você está sendo alimentado pelo pão da vida. Você está sendo alimentada pela luz do mundo. Porque João disse no capítulo 1 do seu Evangelho que Jesus é o Verbo. E o Verbo está sendo ministrado. Então o pão, a luz, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, tudo isso, a videira verdadeira, está sendo ministrado e sempre é ministrada sobre a igreja quando a palavra é pregada. Mas aqui, meus irmãos, especificamente nesse texto, Jesus vai aqui novamente se autodeclarar por mais 2 vezes. E é a primeira que nós vamos ver hoje. Ele se autodeclara como a porta das ovelhas. Caramba, Alessandro, o que você quer dizer? Porta das ovelhas? Percebam que ele se utiliza de uma parábola para fazer com que os seus ouvintes, naquele tempo, naquele momento, entendessem o que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque ele usa, meus irmãos, a figura do aprisco. Você sabe o que é um aprisco? Sabe o que é um aprisco? Aprisco é um lugar onde as ovelhas são encaminhadas depois que elas estão no campo, se alimentam, né, que o pastor conduz para lá, conduz para cá. O pastor, no final do dia, faz o quê? Conduz as ovelhas para o aprisco. É um lugar de descanso. É um lugar onde as ovelhas vão ali dormir, vão descansar, até que no dia seguinte o pastor volte e novamente abra a porta do aprisco. O aprisco só tem uma porta, tá, meus irmãos? Não tem uma entrada e uma saída, não. A porta de entrada e saída é a mesma. Todo aprisco só tem uma porta. E aí então o pastor abre a porta e as ovelhas vêm novamente sendo pastoreadas, indo até o pasto para se alimentarem, segundo a orientação do seu pastor. Jesus então agora se utiliza de uma parábola para ilustrar o quê? Que quem não passar por esta porta, pela porta do aprisco, e ele mesmo se autodeclara como a porta, se alguém não passar por ele, não tem salvação. Se alguém não passar por Jesus,
para entrar no aprisco, e aí o aprisco tem vários significados, é o céu, é a igreja, a gente tem várias denotações que podem ser aí comunicadas como aprisco. Mas Jesus está dizendo aqui nessa parábola, olha, da mesma forma que vocês veem todos os dias as ovelhas sendo conduzidas pelos seus pastores até o aprisco para descansar, assim também sou eu. E ele primeiro diz, eu sou a porta, mas vamos ver, os irmãos, na semana que vem, que ele vai dizer que ele é também quem? O bom pastor. Então ele não será só porta de passagem para o descanso, mas ele também será aquele que conduzirá cada ovelha ao descanso. Ele é a porta, ele é o bom pastor. Ele faz a obra completa. Mas no primeiro momento, meus irmãos, o que Jesus de fato quer fazer aqui é mostrar o modus operandi dos hereges. Por que você está falando isso? Olha o que ele diz no versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Por quê? Porque quando alguém queria roubar uma ovelha, ele não passava pela porta, porque a porta estava trancada. Ele pulava o muro do aprisco. Depois você procura no Google aí, imagens de aprisco. Vocês vão ver que o aprisco não é um casarão coberto, não é um celeiro. Não, o aprisco normalmente era um lugar onde só tinha um muro ali feito de pedras, um portão, e as ovelhas estavam ali dentro descansando, dormindo. Então quando queriam roubar uma ovelha, só pulavam aquele muro, pegavam a ovelha no colo, que tadinha a ovelha, né? Ela se deixa levar para tudo quanto é lugar, ela não berra, ela não dá coice, ela não morde ninguém, né? Ela era dela. E aí ele saltava de volta o muro e levava a ovelha embora. Roubava a ovelha. Então Jesus está dizendo aqui, aqueles que não passam pela porta, eles não passam de ladrões e salteadores. Aqueles que não querem passar pela única passagem ali viável para ter contato com as ovelhas, eles não passam de falsos mestres. Jesus então condena os falsos mestres israelitas daquele tempo. Ele está dizendo ali, olha, os falsos pastores, os falsos mestres que buscam o reino de Deus por outro caminho, procurando outra porta, ou até saltando um muro para enganar as ovelhas, ele vai comparar esses homens a ladrões, a salteadores que tentam entrar no aprisco por uma porta desconhecida. Você conhece algum salteador aí? Está cheio, né? Que não falta, o que já não faltava nos tempos de Jesus, também não falta nos nossos tempos, que são salteadores, homens que não entram pela porta do aprisco, homens que não caminham pelo Evangelho, pelo verdadeiro Evangelho, mas homens que pregam heresias, pregam doutrinas de demônios, pregam um falso Evangelho, e o pior, conseguem roubar às vezes os corações de ovelhas. Além dele revelar, meus irmãos, os falsos mestres, ele também vai revelar os verdadeiros pastores e os verdadeiros crentes. Então, no versículo 2, ele vai dizer, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o quê? O pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece o que? A voz. E não só isso, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está dizendo aqui, olha, o bom pastor é aquele que caminha pela palavra do Evangelho. O bom pastor é aquele que prega a verdade do Evangelho. O bom pastor é aquele que reconhece que só tem um caminho que ele pode seguir, uma entrada a qual ele pode adentrar o aprisco, e ele segue aquele caminho, ele passa por aquela porta. O que age de forma diferente desse pastor é um salteador, é um ladrão. Agora, o melhor de tudo é
que o bom pastor, que eu ainda não estou falando do bom pastor Jesus, mas o pastor que é bom, um líder cristão bom, ele é reconhecido por suas ovelhas. As suas ovelhas reconhecem a sua voz e elas não ficam à mercê de lobos vorazes. Repito, que nos tempos de Jesus já existiam e que continuam a existir nos nossos tempos e que continuarão a existir até o fim dos tempos. Meu irmão e minha irmã, uma das funções do pastor é proteger as ovelhas. Aliás, talvez essa seja a principal função do pastor. Pois o pastor coloca as ovelhas no aprisco, por quê? Porque o aprisco é um lugar de segurança. É um lugar onde elas vão estar ali descansando e seguras, sabendo que pela manhã o seu pastor vem buscá-las novamente para pastoreá-las durante todo o dia. Portanto, um pastor que não protege as suas ovelhas é muito possessivo, né? As ovelhas do Senhor, que ninguém é meu, nem meu filho é meu, que dirá vocês, né? Um pastor que busca a proteção do rebanho, dando bom alimento, levando a boas torrentes de águas limpas, ele então vai proteger esse rebanho de lobos vorazes. Vai proteger, aqui para o nosso caso, o seu coração de vãs doutrinas, de heresias do nosso tempo. Os cristãos genuínos, portanto, têm neles um instinto espiritual que os capacita a fazer o quê? A reconhecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E no seu íntimo, então, é ligado um sinal de alerta quando uma ovelha que conhece a voz do seu pastor ouve a voz de alguém que não é o seu pastor. Ela não vai reconhecer aquela voz e vai saber que aquilo que está sendo ministrado é uma mentira. Mas Jesus não parou só por aí. Ele vai se apresentar então novamente como a porta das ovelhas. Ele já falou lá em cima e ele vai repetir aqui embaixo, porque aqueles que estavam ouvindo ele não estavam entendendo o que ele queria dizer. Então agora ele sai da parábola e ele vai para uma claridade maior naquilo que ele está dizendo. Ao reafirmar aqui no mesmo texto que ele é a porta das ovelhas, Jesus estava querendo dizer para aqueles homens: olha, eu sou a única via de acesso e oportunidade. Eu sou o único caminho, a única porta que pode ser aberta para um verdadeiro encontro com Deus e também com a salvação. Ele vai dizer em João 14... que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai completar: ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim. Meus irmãos, só através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai. Só através de Jesus o homem pode ser absolvido da condenação, pode ser justificado e ter o seu coração convertido. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E ele completa em Romanos 8, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há, meus irmãos, outro caminho. Não há outra passagem pela qual nós devemos passar que não seja o Senhor Jesus. Não há outra porta que nós possamos atravessar, que nos conduza à salvação, nos conduza à paz, nos conduza à vida eterna, que não seja o próprio Senhor Jesus. Mas não só isso, meus irmãos. Somente reconhecer Jesus como a porta não é suficiente.
Dizer eu creio em Jesus, até os demônios creem. Só isso não é suficiente. Porque o Senhor Jesus vai nos dizer aqui, meus irmãos, que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor por reconhecerem a sua voz. E esse seguir não é apenas seguir uma carreirinha e ir atrás, mas esse seguir é reverberar a voz do pastor. Não é só domingo após domingo sentar no banco de uma igreja, ouvir a pregação da palavra e ir embora para casa. Não, essa palavra que entrou no seu coração, ela deve ser reverberada, não só na sua vida, mas ela deve ser reverberada como um testemunho de fé, como um testemunho de uma vida com Deus, como um testemunho do conhecimento de Deus, como um testemunho de uma pessoa que tem intimidade com Deus, e ela, portanto, exala essa palavra em todo lugar que ela vai, pois o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 5 o quê? Que nós somos sal, não é isso? Sal e luz. Por que ele disse isso? Porque nós somos sal, meus irmãos. Nós somos pessoas que temperam, nós somos pessoas que temos palavra, nós somos pessoas que falamos de Deus. Somos luz porque todo lugar onde colocamos a planta dos nossos pés, Jesus se faz presente conosco. Ele já nos iluminou, Ele já nos salvou, e onde quer que nós estejamos, Ele está conosco, até o fim dos tempos, porque é promessa dEle. Assim Jesus está aqui dizendo para esses homens, olha, não basta só passar pela porta, mas a ovelha deve ser também obediente. E obedecer é reverberar o que se aprende. Obedecer é pôr em prática aquilo que se aprende. É sair do campo teórico e para o campo prático, para que nós sejamos reconhecidos como ovelhas do Senhor. Ou o ímpio, a pessoa que não tem o Senhor não vai chamar de ovelha, né? Vai chamar a gente de cristão, ou crente, ou evangélico. Não é verdade? É isso que eles vão chamar a gente. Mas no fundo, todos nós somos ovelhas. Ovelhas de um pastor. E obedecemos esse pastor não só no campo do conhecimento, da intelectualidade, da razoabilidade, não só no campo da teoria, mas obedecemos esse pastor praticando o que ele nos ensina todos os dias. Então, somente reconhecer a porta, meus irmãos, não é suficiente. Reconhecer que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que Ele é a porta das ovelhas, que Ele é o bom pastor, não é suficiente para acessarmos ou para sermos salvos. É necessário, meus irmãos, dar um passo e entrar por Ele definitivamente. Não só segui-lo, mas também obedecê-lo. Olha o que Jesus diz no versículo 9. Ele vai reafirmar: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, achará alimento. No versículo 7, ele afirma também novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no 8 ele diz: todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, porque a ovelha conhece o seu pastor. Ao falar, meus irmãos, em entrar e sair, Jesus quis dizer que suas ovelhas não poderiam ficar acomodadas ao conforto e segurança do aprisco, como acontece com as ovelhas de verdade. Elas não ficam o tempo todo na segurança do aprisco, elas estão sempre entrando e saindo, estão sempre se alimentando e descansando, estão sempre encontrando pastagem, estão sempre correndo, estão sempre bebendo água, mas estão sempre seguindo a voz do seu pastor. O que elas fazem do lado de fora do aprisco? Ouvem a voz do seu pastor.
pastor. O que você faz do lado de fora da igreja? Ouve a voz do seu pastor. Você entra e sai. Você entra e sai. Domingo após domingo você entra e sai. Entra e sai. Ouve a voz do pastor e sai. Ouve a voz do pastor e sai. Meus irmãos, nós não vivemos e nem viveremos dias tranquilos, dias de paz, dias de tanto descanso assim. A gente sai todos os dias para fazer algo, sem saber, meus irmãos, se vamos voltar. Porque o último dia de cada um de nós pode ser hoje, agora. Ninguém tem garantia do que vai acontecer amanhã. E Jesus está dizendo para esses homens, antes que seja tarde demais, confiem que eu sou a porta. Os discípulos de Jesus são chamados, meus irmãos, a fazer a diferença no mundo, levando outras pessoas a conhecerem também a única porta que dá acesso à salvação. Levando outras pessoas a conhecerem também o único caminho que nos conduz à graça de Deus. E esses cristãos, onde quer que estejam, dentro ou fora do aprisco, eles continuam reverberando essa voz. Uma das melhores coisas em ser cristão é ter a certeza de que nós andamos com o Salvador. É a melhor coisa. Independente de um acidente, independente de uma doença, independente de condição de morte, nós sabemos que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, que nós temos um Salvador das nossas almas, que nós temos um que luta por nós, que nós temos um que é o nosso pastor, e que nós podemos confiar e buscar a sua presença e entrar por sua porta, que Ele estará nos ajudando, nos auxiliando, estará nos conduzindo à vida eterna. Muito diferente, meus irmãos, da esperança vazia que o mundo nutre em si mesmo. Muito diferente, meus irmãos, da porta da esperança do Silvio Santos. Porque quando nós batemos a porta, e o próprio Senhor Jesus, ao nos ensinar a orar, em uma das suas 3 convocações, ele diz o quê? Bate na porta. Que ela vai o quê? Vai saber. Mas em outra palavra, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir e me receber, eu entrarei e cearei com ele. A porta do Silvio Santos, a porta da esperança, era, meus irmãos, apenas uma porta terrena, cheia de esforço terreno, na medida terrena, e com uma falsa esperança. Mas todos nós que cremos na vida eterna, temos uma esperança viva, não de fazer pedidos e receber, mas de estar diante daquele que abre e fecha portas, daquele que põe e tira a mão, daquele que faz e não faz, daquele que nos coloca no centro da sua vontade, mesmo quando a vontade não é nossa, daquele que faz, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, aquilo que não queremos, mas ele faz porque o bom pastor sabe o que é melhor para a sua ovelha. O Senhor sabe o que é melhor para o seu servo. Deus sabe o que é melhor para o seu povo. Jesus, então, meus irmãos, nos apresenta uma porta
que aquele que por ela entra encontra o maior tesouro jamais visto em qualquer porta que você possa abrir nessa terra. Encontramos o nosso Salvador, a verdadeira porta, a única porta, o único que anuncia e promove uma verdadeira esperança. Como disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança está nesse mundo, meus irmãos, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está naquele que se apresenta como uma esperança eterna, se apresenta como a porta da eternidade, a porta da salvação, a porta da graça, a porta do amor, a porta do cuidado, a porta da verdadeira esperança. Assim, no mundo onde são tantas e tantas as esperanças, mas todas as esperanças vazias e rotas, nós, meus irmãos, temos uma esperança. Que não importa se os dias são bons ou maus. Aliás, Jesus disse em Mateus 6, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio descaso, suas guerras, suas mentiras. Mas a nossa esperança, ela não pode estar depositada em qualquer outra coisa nessa terra que não seja no nosso Salvador, no nosso Senhor. E Jesus termina, meus irmãos, dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que nós vamos fazer nesta manhã, nos assentando à mesa com o nosso Senhor, com o nosso pastor, com o nosso verdadeiro pastor, é reconhecer que Ele é a única esperança. É reconhecer que quando Ele veio a este mundo, encarnou na forma de homem, Ele veio para trazer ao seu povo não só a libertação dos seus pecados, mas Ele veio para trazer ao seu povo a esperança da mortificação desses pecados, a esperança da vida eterna e paz com Deus, a esperança de viver no reino daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos forjou, para que desde os tempos de Adão fôssemos suas ovelhas, obedientes, seguidoras dele, cumpridoras do seu propósito. Graças te damos, Senhor, porque Tu és a porta pela qual entramos e saímos todos os dias. Pois em Ti encontramos segurança, refúgio. Como diz o salmista, Tu és o nosso castelo forte. Como diz o salmista Davi, Tu és, Senhor, fonte de águas limpas, da qual podemos nos banhar todos os dias. Tu és, Senhor, o pão da vida, em que podemos nos alimentar todos os dias, o pão que cessa a nossa fome, uma água que cessa a nossa sede. Obrigado, Senhor. Não há outra porta pela qual devemos passar senão o Senhor. Nos ajude como ovelhas a vivermos, Senhor, em obediência, em graça, cuidando, ó Deus, do nosso coração, guardando o nosso coração das maldades deste mundo, das doutrinas de demônios, das vãs filosofias que tentam nos contaminar todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada de fé, esperança e amor. Eu abençoo os elementos que serão agora, Senhor, compartilhados com a Tua igreja. Que seja não só um momento de trazer à memória aquilo que o Senhor fez e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas que seja um momento também onde sejamos renovados pela Tua presença em nós. Em nome de Jesus.
Amém.